ontem eu não dei a aula de vocês, porque eu trabalhei nas eleições aqui de Baturité, e aí a justiça, ela dá um dia de folga pra gente depois das eleições, tá bom? Não foi porque eu não quis, não, foi porque realmente eu estava morto, literalmente. Passei o dia deitado. A única coisa que eu fiz foi só sair à noite para ir para academia. O resto tava morto, tá bom? E aí a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Página 229, óxidos. Dá uma olhadinha nos óxidos bem rápido aí, para a gente fechar esse capítulo, né? E entrar em reações nucleares, tá bom? Página 229. Ok? Bom, os óxidos, galera, são muito comuns em nossa vida, tá bom? O mais conhecido deles, apesar de ninguém se aferir a ele dessa forma, é a água. Então, o nosso principal óxido e o mais importante é a água. Professor, por que a água é um óxido? Né? Normalmente a galera faz essa pergunta para mim no ensino médio. Por que a água é um óxido? Bom, gente, a água é um óxido porque a definição de óxido o óxido é um composto binário, tá? O óxido é um composto binário onde o segundo elemento obrigatoriamente é o oxigênio. Tá? Então, ó, binário, dois elementos, só tem um hidrogênio e um oxigênio, e o segundo elemento é o oxigênio. Por isso que a água é um óxido, tá? O gás carbônico também é um óxido, né? O CO2, também é outro exemplo de óxido. Assim como a areia, o dióxido de silício, né? Também conhecido como sílica, ou óxido de silício, né? E aí, por definição, nós podemos dizer basicamente a respeito das informações sobre os óxidos. Então, os óxidos são compostos binários, algo que eu falei para vocês, formado por dois elementos, né? Nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ou seja, ele é o segundo elemento. Isto é, o elemento que atrai mais fortemente os elétrons de uma ligação. Então, temos aí 4 exemplos de óxido composto binário, onde o oxigênio sempre é o segundo elemento. Eu tenho o FeO, que é o óxido de ferro. Tem o CO2, dióxido de carbono, ou gás carbônico, como queiram. Tá? Nós temos o CaO, que é o óxido de cálcio, também. E nós temos também o Al2O3, que é o óxido de alumínio. Tá bom? Óxido de alumínio. Perceba que o número de oxigênios envolvidos interfere no nome do óxido. Se tiver aí ele vai ser chamado de monóxido ou óxido. Se tiver 2, a gente chama de dióxido, tá? O Al2O3 aqui era para ser o nome correto desse óxido era para ser chamado trióxido de dialumínio. Mas como só tem ele na natureza, ele é chamado de óxido de alumínio, tá? Então, o óxido mais abundante no nosso planeta Terra, no caso, é a água. Tá bom? Vamos classificar os óxidos. A classificação dos óxidos são em 6. Tá bom? A gente vai ver a classificação dos 6 óxidos aí de maneira bem rápida para também não comprometer a matéria. Tá? Então, olha, vamos lá, rapidinho. Os óxidos podem ser classificados em função de sua reação frente à presença de outras substâncias. Eles podem ser óxidos neutros, tá? Quando é que ele vai ser um óxido neutro? Quando não reage na presença de ácido, base ou água, tá? O exemplo é o monóxido de carbono, ele é um óxido neutro. Por quê? Porque ele não reage nem com ácido, nem com base e nem com água. Tudo bem? Nós temos os óxidos básicos, tá? Que possui caráter iônico, tá bom? No caso, os óxidos básicos, gente, são os óxidos formados pelos elementos da família 1A na tabela periódica com o oxigênio e da família 2A com o oxigênio. Por exemplo, o Na2O e o BaO. O Na da família 1A e o Ba da família 2A. Então, os elementos da família 1A e 2A da tabela periódica, ligados ao oxigênio, eu tenho um óxido básico. Por isso que é básico, né? De base vem de base.
E os ácidos, Tomé? Bom, os ácidos, na presença de água, produzem ácidos, e na presença de bases, originam sal e água. São formados por ametais e apresentam caráter covalente. Não existe oxiácido, desculpa, não existe óxidos ácidos com metais, tá? Não existe. Óxidos duplo ou misto são aqueles originados a partir da união de dois óxidos de um mesmo elemento. Por exemplo, F3O4, você tem 3 ferros e 4 oxigênio. Al2O3, 2 alumínio, 3 oxigênio. E outros óxidos que são formados por outros elementos são chamados de duplos ou mistos, tá bom? Nós temos também os óxidos anfóteros. O que são os óxidos anfóteros? Os óxidos anfóteros, eu costumo dizer que eles têm duas caras, tá? Eles apresentam um nome na língua portuguesa que é chamada de ambiguidade, tá? Que é isso, professor? É porque ora ele se comporta como ácido, ora ele se comporta como básico. Por exemplo, na presença de um ácido, se comporta como um óxido básico. E na presença de uma base, se comporta como óxido ácido. Certo? A gente chama isso na língua portuguesa de ambiguidade ou de duas caras, né? São os óxidos anfóteros. Tá bom? E nós temos os óxidos peróxidos, que são os peróxidos. São aqueles que possuem em sua fórmula o grupo O2, que é 2 menos no caso, né? Por exemplo, eu posso citar 2 exemplos para vocês. A água oxigenada, H2O2, e o peróxido de sódio, Na2O2. Tá bom? Então, esses daí são os 6 exemplos de óxidos. Óxidos neutros, óxidos básicos, óxidos ácidos, óxidos duplos ou mistos, óxidos anfóteros e os peróxidos. Tá bom? Como é que a gente dá a nomenclatura dos óxidos? Muito fácil. É óxido de nome do elemento. Não tem mistério. Por exemplo, tem aqui Na2O. Na2O. Como é que vai ser o nome? Óxido de sódio. É óxido de nome do elemento. O nome do elemento do Na é sódio. Tá? Nós temos por exemplo, o CaO. Óxido de, quem é o Ca? Cálcio. Assim sucessivamente, tá? Não tem mistério na nomenclatura dos óxidos, é muito simples. Você só tem que ter cuidado quando aparece óxido com um NOx diferente. Aí você vai ter que ter um cuidado. Que aí você vai ter que usar ou oso ou ícaro, que é aquela aula da... Aquela vez. E tem que ter cuidado também com os óxidos que são ligados entre metais e ametais, tá? Mas eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o processo. Ó, se eu tiver, por exemplo, aqui o P2O5, como é que dá o nome desse cara? O nome é sempre de trás para frente, tá? Ó, oxigênio tem um 5, então vai ser pentóxido. Pente de 5, né? E óxido, porque é um óxido. Aí separa pelo di, aí você vai para o P. O P é fósforo. Eu tenho 2 fósforos, então fica difósforo. Certo? Pentóxido de difósforo. Professor, outro exemplo? Não entendi muito, não. Tá bom. Deixa eu botar um mais simples. O SO3. O SO3, ó. Nós temos 3 oxigênios, então vai ser trióxido. Tri de 3, tá, gente? Aí, como só tem o S, que é de enxofre, aí você bota trióxido de enxofre. Tem mistério. Se for o SO2, como é que fica? Trióxido de... Desculpa, trióxido não. Não é 2? Dióxido.
dióxido de enxofre. Porque só tem um enxofre, tá certo? Agora, N2O, como é que fica? O O só tem um, então fica monóxido de novo, ó, nitrogênio. Certo? Alguma pergunta, gente, até aí? Posso continuar? Isso daí são a nomenclatura dos óxidos. Lembrando, né? Prova de vocês do quarto período, eu vou cobrar o capítulo, esse capítulo que a gente está vendo, 13, né? E o capítulo 14, que são os capítulos de química, tá? Isso aí no caso é de química, né? O capítulo 14 é sobre radioatividade. A gente não entrou ainda, eu vou entrar ainda nele. Tá? Nós temos ainda, gente, só fazendo os cálculos aqui, né? Nós temos nós temos ainda 3 semanas de aula, né? Essa semana, a próxima, que é a última do mês de novembro, e a primeira semana de dezembro, que é praticamente a revisão. Então, eu tenho essa semana e a outra para concluir o conteúdo, né? Para a gente ficar tudo bonitinho. Os 2 capítulos fechados. Na semana do dia 30 de novembro, 1 de dezembro, 2 de dezembro, é a semana que a gente vai revisar o que a gente estudou, né? E na segunda semana de dezembro, as avaliações de vocês. Para fechar o ciclo, né? Passar direto, não ficar de recuperação. Quem se dedicou às aulas vai arrebentar. Quem não se dedicou muito, talvez fique de recuperação, não sei como é que vai ser. Mas acredito que a nota da maioria tá bem, né? Tá boa aí, de boa mesmo. Tá bom? Vamos continuar, né? Então, eu estou falando dos óxidos. Não é assim? Vamos aqui, então, aos os óxidos comuns no cotidiano. Um dos óxidos mais comuns é o CaO, que é o óxido de cálcio, tá? Obtido industrialmente por pirólise de calcário. O óxido de calcário é usado na fabricação de cal hidratada, CaOH2, para pintura e caiação na construção civil, como produção de argamassa, usada no assentamento de tijolos, né, e revestimento das paredes. Também pode ser útil na agricultura para diminuir a acidez do solo, tá? Então, um dos óxidos mais importantes que a gente tem aí na aplicação do nosso cotidiano, certo? Outro óxido importante, gente, é o dióxido de enxofre, né? Ele é considerado, galera, um poluidor atmosférico, tá? O dióxido de enxofre, ele é um gás incolor, né? Sem cor. Ele tem um cheiro forte e irritante, né? Originado frequentemente na combustão da gasolina, no óleo diesel. Uma vez lançado na atmosfera, ele se transforma em trióxido de enxofre, né? E ao se diluir na água, como a gente tem a liberação dele na atmosfera, e se tiver a chuva, né? A gente começa a dizer que esse óxido forma a famosa e conhecida chuva ácida. Você já deve ter ouvido falar, né? Por causa da liberação desse óxido, tá certo? Então, não deixa de ser um óxido importante a nível de conhecimento, mas ele degrada o meio ambiente, né? Tá certo? Outro óxido importante é o dióxido de carbono, né? Ó, o dióxido de carbono é um gás incolor também, sem cor, inodoro, ou seja, não tem cheiro, né? Não é combustível, não é combustível e nem comburente. Entretanto, o ar que contiver maior concentração de CO2 que o normal, que é 0,03%, torna-se impróprio à respiração. Atualmente, inclusive, a concentração de CO2 na atmosfera tem aumentado bastante, e esse fato é o principal responsável pelo chamado agravamento do efeito estufa. Então, por exemplo, o gás, o monóxido de carbono que é liberado, né, pelo carro, o dióxido de carbono que é liberado na fumaça, tudo isso aí, gente, provoca o efeito estufa,
Aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. Aí altera a camada de ozônio, cria série de efeitos negativos para o meio ambiente, tá? Isso tudo traz uma gravidade, de certa forma, tá bom? Monóxido de carbono ou gás carbônico, né? Formado a partir da queima incompleta dos combustíveis, eu acabei de dizer, né? O monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico e um dos piores poluentes do atmosférico. Sua inalação pode provocar fadiga, diminuição da capacidade física, tonturas, vertigens, náuseas, vômitos, cardiopatias e, em alguns casos, até a morte, tá? Ok? E aí, ontem eu tinha passado essa atividade com essa leitura, né? Eu só expliquei o que eu tinha passado para vocês, e aí a gente vai responder a atividade, o investigue e as duas questões, tá? E aí depois, se der tempo, a gente entra em conectando saberes, beleza? Alguma pergunta até aí? Tudo tranquilo? Deixa eu pegar aqui meu teclado aqui para poder facilitar aqui o meu conhecimento e o meu entendimento. Vamos lá. Pesquise sobre o sentido da frase. Quem nunca se embelezou com os óxidos, né? Vocês já fizeram essa atividade. Eu vou só colocar a minha resposta aqui de sugestão, tá? Diz assim: na história temos relatos dos egípcios. Os egípcios, né, pessoal? 2000 anos antes de Cristo. Não sou muito bom de história, não, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento por causa da Bíblia. Utilizando uma mistura. Lembra que o povo de Israel, né? O povo que trabalhava com Deus naquela época, foi escravo egípcio, né? Foi liberado dos egípcios, né? Faraó, lembra daquilo ali, né? Não sou muito bom não, mas conheço um pouquinho. Ficou escravo, né? E Moisés libertou o povo e depois Josué continuou. Então, basicamente, na história temos esse relato, né? Então, na história, temos relato de egípcios 2000 antes de Cristo, utilizando uma mistura de pedras, pedra, pomes, não sei se você já ouviu falar, e vinagre. E vinagre para limpar os dentes. Para limpar os dentes. Pensou? Os caras não limpar os dentes, não escovar os dentes, né? Ficar com a boca podre. Então eles tinham a maneira deles de limpar, né? Até hoje, os consultórios dentários, os consultórios dentários, os dentistas utilizam a utilizam pedra pomes em pó para a limpeza de dentes. Talvez você nem saiba disso, né? A pedra de pomes, deixa eu botar algumas informações sobre a pedra de pomes. A pedra pomes é utilizada para lixar os pés. Pelas pedicures, você já deve ter visto falar dessa pedra, né? Pedicures nos salões. De beleza é constituída de
70%, 70% de silício e 30% de óxido de alumínio. Só um minuto, gente. Minha amiga. Ok, vamos aí então para a próxima. Exercite sua memória. Exercite sua memória. Coloque A para as características do ácido, B para as bases, S para dos sais e O para dos óxidos. Letra A. Questão 1. Letra A. Contém grupos OH. Grupo OH são as bases, né? Não tem nem dúvida aqui. B. Letra B. Letra B diz assim: formam-se pela reação de uma base com um ácido. Reação ácido mais base, chamada de reação de neutralização. Chamada de reação de neutralização é um sal, S de sal, certo? C. Possuem hidrogênio na molécula e liberam cátion H+. Gente, quem libera H+, é os ácidos. Ácidos. A B é base, viu? A letra B é uma... A letra B é um sal, desculpa. Letra D. Apresenta um gosto adstringente, lembra fruta verde. Eu já falei que o sabor adstringente é uma base. O sabor adstringente é uma base. Letra E. Letra E fazem a fenolftaleína ficar incolor. Nós vimos lá no papel, a gente viu isso aí lá nos indicadores de pH. Quem fica incolor é os ácidos, né? Ácidos. F. Faz a fenolftaleína ficar vermelha. Se a fenolftaleína fica vermelha, ela vira uma base. Letra G. Tem sabor salgado. Salgado é sal. Letra H. Apresenta obrigatoriamente oxigênio na molécula. Para apresentar obrigatoriamente oxigênio, tem que ser um óxido. Né? Para ser óxido, tem que ter obrigatoriamente, né, o oxigênio. Tá bom? Alguma pergunta? Então, feita aí o investigue e feita a primeira questão, vamos à segunda questão de hoje. A segunda diz assim: diga a qual função química pertencem as seguintes substâncias. Letra A, HCl. Gente, HCl começa com H, ácido. Ácido. Letra B, H2SO4. Começa com H de novo. Ácido. Letra C. A letra C, KOH. Opa, termina com OH. Base. Fácil, professor. Muito fácil, professor. Exatamente. D. AgNO3. Galera, não começa com H, então não é um ácido. Não termina com H, então não é uma base. Não é um composto binário, então não é um óxido. Sobrou quem? Sal. Então, AgNO3 é um sal. Letra E. Letra E, NaCl, né?
Só um minuto. NaCl. NaCl não começa com H, então não é ácido. Não termina com H, então não é base. Não tem oxigênio, então não é óxido. Sobrou quem? Sal. Sal. Letra F. A F é o CaO. CaO não começa com H, não é ácido. Não termina com H, não é base. O segundo elemento é o oxigênio, é o óxido. Fácil, fácil. Letra H. CaSO4. Bom, CaSO4 não começa com H, não é ácido. Não termina com H, não é base. Não é um composto binário, não é um óxido. Sobrou quem? Sal. Letra I. NaOH. Não começa com H, não é um ácido. Termina com OH, é uma base. Sem dúvida. MgO. MgO. Não começa com H, não é ácido. Não termina com H, não é base. É um composto binário onde o segundo elemento é o oxigênio? Sim, então é um óxido. Pronto. Resolvido toda a atividade que foi passada para vocês ontem, tá? E a correção feita também. Vamos continuar aqui, então, a nosso conteúdo. Vamos falar agora sobre excesso de alimentos ácidos que pode gerar problemas de saúde. Você sabia que uma alimentação desequilibrada com excesso de acidez pode favorecer a produção de ácidos? Gente, quem gosta de muito refrigerante, tampico, alguns alimentos que contêm ácido, você pode estar se envenenando aos poucos, tá? Mas está se envenenando, tudo bem? Então, quem rotineiramente gosta disso, você está aumentando a sua concentração de ácido no seu estômago, tá beleza? E que eles, por sua vez, colocam o risco e o equilíbrio do pH sanguíneo, é o que explica o médico Theo Everett, que atua em nutrologia e qualidade de vida. Com esse desequilíbrio, o corpo acaba utilizando substâncias necessárias para outras funções, como o cálcio, que serve para fortalecer os ossos e acaba tendo outro fim, como retornar à alcalinidade de nosso corpo, né? Diz. Segundo ele, a maioria das pessoas desconhece, mas o fator pH do organismo pode causar uma série de transtornos para a nossa saúde. A acidez, por exemplo, acaba favorecendo condições médicas clínicas. Ei, professor, F no meu livro é H3PO4. Hã? Espera, Patrícia, não entendi. F. Vala? Ah, sim. No caso, o CaO é a letra G, né? Eu fiz foi pular aí. Ah, valeu, valeu, Patrícia. Obrigado. Deixa eu olhar aqui então. Vamos lá, voltar na F. F, H3PO4. Bom, gente, H3PO4 começa com H, ácido. No caso aí, a G, que é o CaO. CaO não começa com H, não é ácido, não termina com H, não é base, é um composto binário onde o segundo elemento é o O, óxido. Pronto, tirada a dúvida aí. Obrigado, viu, Patrício? Pulei uma sem querer, né? Acabou tendo esse problema aí. Mas já está resolvido, valeu. Segundo ele, a maioria das pessoas tal. De acordo com um estudo da Universidade Indiana,
Alguns exemplos podem ser úlceras, por conta da acidez, muito refrigerante, muito tampico, tá? Problemas de pele, artrite, problema, né? Osteoporose e até mesmo a fadiga e a depressão. Vocês sabiam que até a questão de muita acidez gera depressão? Oi. O nosso organismo é criado para ser alcalino, tá? O pH da maioria das nossas células é fluidos, por exemplo, o sangue tem um valor ligeiramente alcalino, né? Assim como o nosso corpo tem mecanismos para regular a temperatura de forma que se mantenha no valor determinado, ele faz o mesmo para tentar manter o valor da qualidade do sangue, explica o doutor, né? Segundo o médico, um dos fatores que determina o pH do sangue é a alimentação. Então, o nosso organismo transforma tudo aquilo que consumimos em energia. Mas o alimento adequado pode regular o melhor funcionamento das nossas funções vitais. É o que ele diz, né? O excesso de acidez no nosso corpo, né? Pode resultar em problemas para a saúde, como risco de doenças inflamatórias e até câncer, tá? Herbert lembra que a alimentação incorreta favorece, como é que eu posso dizer? Favorece a produção de ácidos que podem colocar em risco o equilíbrio do pH sanguíneo. Com esse desequilíbrio, o corpo acaba utilizando substâncias necessárias para outras funções, como o cálcio, que serve para fortalecer os ossos e acaba tendo outro fim. Como retomar a calinidade do nosso corpo? Diz o especialista e explica que ainda há reserva de minerais alcalinos. São facilmente consumidas devido ao excesso de alimentos ácidos, que são aqueles processados ou com um excesso de química, como refrigerantes, olha aí, ó, pizza, quem gosta de pizza, batata frita, bolos, biscoito, café, queijo, alimentos como gorduras, bebidas alcoólicas, estou ferrado, natas, tudo isso daí gera essa produção acelerada de ácido, tá bom? Mas vocês que não bebem, mas ó, comem pizza, batata frita, biscoito, bolo, queijo, também estão se ferrando, viu? Não é só eu, não. Cuidado, não. Cuidado. Os ácidos são violentos. Tá aí, ó. Acabei de me curar de uma gastrite cruel. Passei 60 dias tomando remédio. Tem que ter muito cuidado, porque a alimentação é um negócio sério. Vocês que são novos ainda, tem que ter esse equilíbrio adequado aí para não favorecer uma doença, tá? Principalmente as doenças crônicas, né? Que são as piores que tem, tá bom? Continuando aqui, né? Se o organismo está constantemente utilizando o cálcio para alimentar os ácidos que consumimos, então futuramente surgirão os sintomas de osteoporose, né? O osso fraco, né? Por isso que tem aquelas pessoas que ficam com dor no joelho, aquela coisa, tá? Ebert, que atua no reequilíbrio corporal, lembra que os estudos recentes reforçam a ideia de que uma dieta com pH equilibrado pode otimizar o metabolismo e aumentar a capacidade do corpo em eliminar as toxinas, além de reduzir consideravelmente a retenção dos líquidos. O ideal é equilibrar o consumo de alimentos ácidos e alcalinos, destaca. O médico defende o aumento considerável de alimentos ricos em minerais alcalinos, como magnésio, potássio, cálcio e sódio. Esses nutrientes podem ser encontrados em abundância, por exemplo, no óleo de peixe, no chá verde, eu gosto de chá verde, em grãos integrais, é muito bom, passei a adquirir também essa parte dos integrais, pão integral, biscoito integral, leite integral, Danone integral, é muito bom, gente. São os melhores alimentos que tem. São os mais saudáveis, certo? Vocês podem não perceber agora, vocês vão ver futuramente só algum problema que
Porque a gente, infelizmente, a gente enfrenta a indústria, né? Os alimentos industrializados não nos atraem demais, né? Quem é que não gosta de uma Nutellazinha? Quem é que não gosta de um refrigerante? Quem é que não gosta de uma cajuína? Quem é que não gosta de pão, de pizza, de bolo? Então, tudo isso aí é uma atração para a gente, né? O nosso organismo fica doido. Só em falar aqui já dá fome. Mas são alimentos que, infelizmente, traz um desequilíbrio no seu corpo muito grande e muito excessivo, tá? Isso tudo por conta da acidez que já é provocada pelo nosso estômago. O nosso estômago, gente, ele libera um ácido, que é o ácido clorídrico, que se ele não tiver em equilíbrio, ele vai só aumentando, daqui a pouco tu tá com a gastrite, daqui a pouco tu tá com a úlcera, daqui a pouco tu tá com câncer de estômago, entendeu? Então, por isso, cuidado excessivo na alimentação, para que vocês não possam ter de repente, um colapso, tá? Referente a isso. Fora as gorduras, né, que a gente adquire com a alimentação, essa pandemia aí, pelo amor de Deus. Quem não tivesse cuidado, tá bem, né? Adquiriu muito ácido aí pro seu estômago, tá? Bom, gente, eu vou ficar por aqui, 4h34, né? Vou ficar por aqui, tá bom? Queria que vocês colocassem só o nome de vocês e o número para mim registrar aqui para a gente finalizar. Amanhã a gente continua, tá? Em rumo a terminar nosso conteúdo didático aí, tá bom? Um abraço, um cheiro para vocês e até a próxima. Bye, Laurinha. Show de bola, beijos. Tchau.